Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Tudo Sobre. No vídeo de hoje falaremos sobre o cantor evangélico Jessé Aguiar, após voltar para os caminhos e propósito do Senhor, vem mudando muito o seu comportamento e direcionamento. Recentemente, ele deu seu posicionamento polêmico nas redes sociais sobre como conduzirá daqui para frente sua carreira gospel, entre aspas. Está bem interessante e necessário este posicionamento. Confira só, está tremendo. Eu decidi que eu não vou cobrar cachês e nem participar de eventos bilhetados mais. Eu sei que esse assunto é um assunto muito polêmico, pra gente poder destrinchar ele, principalmente nas redes sociais, onde as pessoas têm tanta opinião. Só que desde os meus 15 anos de idade, eu sempre tive essa visão muito diferente com relação ao que é o ministério, ao que é comercial e como que isso se encaixa ou não se encaixa dentro dos parâmetros do evangelho. O meu pastor presidente, o pastor Joel, vulgo Joelzeira, ele sempre me ensinou desde muito novo lá na igreja sobre a importância da gente não comercializar a fé e muito menos o ministério, ou o propósito que Jesus nos confiou. E desde que eu comecei a cantar de forma itinerante, lá em 2021, quando eu lancei a canção Alívio e todo mundo começou a me conhecer, eu percebi que existia um padrão por trás de todo o ministério de algumas pessoas e de alguns artistas e que era muito normal as pessoas tratarem o propósito de forma comercial. Isso me incomodava muito, isso desde 2021. Então, quando eu comecei a fazer agendas, lá quando o Alívio, boom, estourou, eu virei para alguns dos empresários e eu falei, eu vou cantar nas igrejas, mas eu quero pedir para vocês não estipularem valor. Assustou um pouco as pessoas que gerenciavam a minha carreira, porque não era muito comum esse tipo de pensamento, principalmente no meio gospel. E daí eles foram me explicando que não era assim que funcionava, que a gente precisava, sim, de um valor, porque tem toda uma estrutura, tem todo o contexto por trás, tem gastos, tem despesas. E aí eu falei, então beleza, estipula um valor de R$600 apenas, não passa disso, pede a passagem, o hotel e a alimentação. Só que até os R$600 me incomodava. O fato de eu chegar para algum pastor ou a igreja entrar em contato com a gente e pedir para que eu fosse lá me apresentar, para que eu fosse lá ministrar e eu estipulasse um valor para que eu pudesse estar ali, me incomodava muito. Foi onde eu percebi que eu não concordava com essa visão de misturar o comercial com o chamado, com o propósito. E aí eu tive que começar a entender melhor como que eu ia chegar ao ponto de olhar para as pessoas e falar, gente, eu não quero estipular um valor, eu não quero cobrar um cachê para que eu possa levar a mensagem de Cristo. E só para contextualizar, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero citar um versículo, um contexto aqui, onde Jesus ele chama os discípulos para o ministério e ele dá algumas instruções para eles. E ele fala, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. E aí logo depois ele fala, não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Eu sei que o contexto histórico desse versículo aqui é totalmente diferente do que a gente vive hoje. Só que às vezes a gente para pensar, se a gente for analisar mesmo, o contexto histórico da sociedade nessa época era muito mais difícil, porque a gente não tinha tanta locomoção de fácil acesso, a gente não tinha tanta comunicação. Então, para os discípulos ou qualquer outro ministro ou qualquer outra pessoa que fosse levar o evangelho, seria muito mais difícil do que hoje. Só que Jesus ele fez questão de deixar frisado, de deixar claro para que as pessoas não comercializassem algo tão genuíno, tão valioso, tão precioso que é o evangelho dele e que é a mensagem que ele tem para passar para o mundo. Então hoje, como ministro do evangelho, eu quero muito me posicionar com relação à comercialização do evangelho e dizer que eu não quero fazer parte disso, que eu não quero tratar a fé de uma forma mercantil. Outrora eu fui um ministro que eu só estava em algum culto ou eu só ia em algum evento se me pagassem 3, 5, 6 mil, 10 mil. E isso me incomodava muito, mas chegou ao ponto que eu não consegui mais ter controle por questões de contrato, enfim, existe todo um contexto por trás. Mas hoje eu me sinto maduro, eu me sinto pronto e livre em Jesus para poder falar abertamente desse assunto. E eu sei que é um assunto que incomoda muito, é um assunto que é muito delicado e é muito complexo de destrinchar sim, mas eu senti a necessidade de falar abertamente com todos vocês. Quero muito deixar claro que isso não se aplica para eventos públicos como de prefeitura, porque a gente não tem tanto controle, existe
existe todo um contexto de imposto e vários outros trâmites, então eu não consigo ter muito controle, apesar de já ter perguntado para alguns contratantes se existia a possibilidade de não estipular um cachê para estar em prefeituras. Eu não estou falando isso aqui da boca para fora, eu estou falando de algo que eu já estou vivendo, eu já estou andando em algumas igrejas, fazendo algumas agendas, e a parte do cachê está sendo de forma espontânea. A gente pede algumas despesas que é para os músicos, que é hospedagem, alimentação, a locomoção. Então essas coisas a gente infelizmente não consegue fugir. Porém, a gente já está vivendo esse desafio de estar na dependência de Deus e de não estipular cachê em nenhuma igreja que a gente está indo. Tá sendo muito desafiador, como eu disse, porque parece que o mercado, o meio, ele desvaloriza quem pensa dessa forma, então a gente acaba ficando em desvantagem, mas o chamado de Cristo, ele não é pra gente estar em vantagem. O chamado de Cristo e o Evangelho de Cristo, ele não é pra que a gente subtraia pra reter, mas é pra que a gente multiplique pra doar. Gessé, como que você vai fazer para se manter, para se sustentar? Eu queria muito que as pessoas entendessem que hoje a gente está vivendo num mundo onde tudo é muito monetizado. Então tem plataformas, né, de música. Eu sou autor, eu sou compositor, então eu ganho direitos autorais já tem alguns anos e basicamente sou aposentado pelos direitos autorais vitalício, de forma vitalícia. Eu agradeço muito a Deus por Ele ter me abençoado e continuar me abençoando de várias outras formas. Só que eu acho que essa questãozinha de tirar da igreja, né, de estipular valores exorbitantes para que eu possa ganhar ainda mais, eu acho que mexe num ponto ali muito delicado, que é comercializar o evangelho, assim como eu tenho falado desde o início do vídeo. Eu não sei como as pessoas vão interpretar esse vídeo, não sei como as pessoas vão enxergar esse vídeo, mas eu queria só abrir meu coração mesmo para que as pessoas entendam como que o Gessé Aguiar, né, tem lidado com as agendas, como que tem sido a visão dele com relação a cachê, ao Evangelho de Cristo e ao chamado que Jesus confiou. E também chamar a atenção da igreja, né, para que vocês não financiem essa conduta como um desejo de ter um artista dentro da igreja de vocês, sendo que talvez o que vocês vão dar para esse cantor, vocês podem investir na vida de alguém que está precisando muito de comida, de roupa, de algo que é essencial. E sobre os eventos bilhetados, a minha visão e o meu posicionamento é muito sólido e concreto. Eu acredito que quando a gente limita o acesso das pessoas ao evangelho por conta do dinheiro, que seja 50 o ingresso, 150 o ingresso, eu acho que a gente já perdeu a linha também, porque Jesus, ele reunia as pessoas no monte para orar, para falar da palavra, para falar do evangelho, e se precisasse, ele multiplicava a comida, ele multiplicava o pão, o peixe, para alimentar todo mundo que estava ali, e ele não tirava de ninguém. Para resumir, é isso. Eu não quero mais estipular cachês das igrejas, eu não quero participar de eventos bilhetados, porque não faz parte da minha conduta, da minha visão, daquilo que eu acredito que é o evangelho e o propósito ao qual Deus me chamou. E eu sei que eu posso perder muito com esse posicionamento, e acredito que vou perder muito, mas eu acredito que aquilo que eu tenho que ganhar, eu já tenho, que é o evangelho, que é a palavra e que é o amor de Jesus. Jesus, ele foi um homem revolucionário e ele foi morto pelo sistema porque ele pensava muito diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas a pensar e a ver. Eu nunca serei Jesus, mas o máximo que eu puder ser parecido com os seus princípios, com os seus ideais, com os seus conceitos, com os seus propósitos, eu quero ser. Jesus, ele foi um homem humilde. Jesus, ele foi um homem que ele multiplicava para doar. Jesus, ele foi um homem que se importava com os pobres, com os humildes, e Jesus, ele tinha uma visão totalmente diferente do mundo, e eu quero me parecer com ele. E não faz sentido para mim eu estar num culto, eu ir cantar numa igreja, onde eu só vou estar ali se me derem 5 mil, 3 mil reais, que seja 1.000, mas talvez vai ter alguém ali dentro precisando de uma cesta, de um alimento, ou a irmãzinha que dizima ali na igreja, sabe? E ela dizima com tanta fé, e aí numa noite eu vou lá, pego tudo aquilo pra mim e ainda coloco Jesus no meio. Então eu não quero ser esse tipo de lobo. Eu quero estar alinhado com o Evangelho de Cristo, e é por isso que eu tô aqui me posicionando pra abrir meu coração e abrir essa visão pra todos vocês, tá? Orem por mim, Deus abençoe.